Boa noite. Somos o grupo que se responsabilizou pelo comento dos artigos 242 e 243 do Código Penal. Assim sendo, o artigo 242 é aquele que vem a garantir a segurança em relação ao estado de filiação, bem como fé pública diante aos documentos oficiais. A princípio, nós encontramos 4 condutas previstas no artigo 242. A primeira se trata de dar parto alheio como próprio. Aqui nós precisamos que o sujeito seja uma mulher, pois há uma simulação de gravidez e também há uma simulação de parto, não considerando nenhum documento falso até aqui referente ao recém-nascido. Apenas a atribuição que a mulher faz a si mesma de um filho que não necessariamente saiu do seu ventre. Sendo assim, a doutrina ela entende que uma mulher ela pode apontar uma criança como sua filha, mesmo que não sendo biologicamente sua. Mas, quando há o dolo, quando há uma persistência em inserir durante um determinado tempo aquela determinada criança no seu seio familiar de uma determinada forma que não seja ilegal, há esse crime. Nossa segunda conduta se trata de registrar como seu o filho de outrem. Aqui já é autoexplicativo, mas é importante lembrar que houve de fato o nascimento de uma criança nessa conduta. Inclusive é até conhecida como adoção à brasileira, pois é muito praticada por aquelas pessoas que querem burlar o sistema que se trata do processo de adoção. Na terceira conduta nós temos ocultar recém-nascido. Aqui se trata de esconder uma criança que acabou de nascer, não deixando existir nenhum documento que venha a dizer o nome biológico da mãe, o nome do pai, o peso, o tamanho, nem nada desse tipo. Apenas é escondido uma criança e impossibilitado a ela o direito inerente do seu estado civil. A quarta conduta se trata de o agente substituir o recém-nascido, suprimindo ou alterando o direito inerente ao estado civil. Aqui, esse substituir o recém-nascido se trata de uma troca que vai acontecer geralmente de 2 crianças, mas acontece de mais crianças. Nesse caso, o agente ele vem a impossibilitar que uma criança cresça dentro do seu seio familiar verdadeiro e passe a crescer em outro seio, o que vai configurar que foi impossibilitado para ele o direito de filiação e também o direito de exercer o seu estado civil. Em relação aos sujeitos que podem cometer esse crime, nós temos na primeira conduta que eu citei a necessidade de ser uma mulher. Mas nada impede que haja aqui um concurso de agentes, de forma que pode estar envolvido maridos, familiares, entre outras pessoas. Nas demais outras pode ocorrer qualquer pessoa, pois não existe um perfil taxado para as pessoas que pratiquem esses crimes. Existem as vítimas aqui, que principalmente são pessoas herdeiras, que perdem os seus direitos porque são impossibilitadas de exercê-los no momento que nascem. Quanto à voluntariedade, na modalidade de dar parto alheio como seu e registrar como seu filho de outrem, temos o dolo juntamente com a vontade consciente de praticar o ato. E nas modalidades de ocultação e a substituição do recém-nascido, temos a vontade consciente de que estará sendo suprimido ou alterado os direitos do recém-nascido. Quanto à consumação, na primeira figura, ocorre quando a substituição é duradoura e houve alteração do status familiar. E na segunda, quando houver o efetivo registro da criança. Já nas terceira e quarta figuras, quando houver a supressão ou alteração dos direitos do recém-nascido. Em todas as figuras, a tentativa é admissível. Esse crime prevê a minorante em caso em que o crime é praticado por reconhecida nobreza, como o caso da criança em que os pais não têm condições de criar a criança, devido à situação de miséria em que eles vivem, e ele registra a criança para garantir o seu adequado desenvolvimento. Nesse caso, o juiz pode reduzir a pena de 1 a 2 anos ou conceder o perdão judicial. Esse crime é de ação penal pública incondicionada. Boa noite. Hoje eu venho trazendo um exemplo, do artigo
242 já pautado pelos meus colegas Letícia e Sandro. Bem, vou trazer um exemplo que aconteceu em uma novela bastante conhecida, né? Quem não conhece Nossa Senhora do Destino, né? Que é a novela da Globo, que aconteceu em 2004. E quem não conhece Nazaré Tedesco, a famosa Nazaré Tedesco? Pois bem, tem um caso bem interessante que aconteceu na novela que se enquadra nesse artigo 242. A Nazaré Tedesco, né, interpretada pela grande atriz Renata Sorrah, ela se passa de amiga, né, ela passa uma identidade falsa de uma pessoa boazinha para Maria do Carmo, que é interpretada por também a grande atriz Suzana Vieira. Como é isso? Ela se passa de amiga dela, né? Se passa de uma pessoa boazinha para poder ficar sós com os filhos da Maria do Carmo e conseguir sequestrar a filha mais nova, né? A menina de 2 meses, né? Interpretada, a personagem que ganhou o nome de Lindalva, né? Ela consegue sequestrar a filha, né, da Maria do Carmo, cria a filha da Maria do Carmo e registra em seu nome, né? Então, é um caso de ocultação de um recém-nascido, de registrar como seu o filho de outrem, né? Que já foi bem explicado pelos meus colegas. É um caso assim bem simples, né? Bem rápido, que também acontece na vida real, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido, né? Assim, o teor, como eu quis mostrar, né? Esse exemplo. E obrigada pela atenção. Artigo 243 do Código Penal dispõe: deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência, filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado Civil. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, certo? Esse crime ele continua se tutelando pela organização da família e o estado de filiação, certo? E esse crime permite a suspensão condicional do processo, de acordo com a Lei 9.099 de 95 e de acordo com o artigo 28 do Código Processual Penal, permite acordo de persecução penal, certo? Quem são os sujeitos do crime? Os sujeitos do crime pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode realizar a prática delituosa, salvo em hipótese que o filho seja próprio. Quando o filho é próprio, somente o pai e a mãe podem realizar essa prática, certo? E já o polo passivo. No polo passivo, há a figura do Estado e do menor, certo? Mesmo que esse menor ele não seja registrado. Eles são prejudicados pela sonegação do estado de filiação, certo? E essa conduta? Essa conduta, ela consiste em deixar, abandonar, desamparar essa criança em um asilo expostos ou uma instituição de assistência, seja ela pública ou privada, ou seja, deixar uma criança no orfanato, num abrigo, certo? A fim de privar, de prejudicar aquela criança de exercer os direitos inerentes ao Estado Civil, certo? Boa noite. Quanto à voluntariedade do crime em questão, a voluntariedade é o dolo, a vontade em abandonar o menor, ocultando a sua filiação ou falsificando. Mas o caput desse artigo traz outro elemento subjetivo especial, que é o dolo de prejudicar direito iminente ao Estado Civil. Podemos citar como exemplo a vontade em ocultar direito de herança ou até mesmo de pensão alimentícia. Quanto à consumação, é necessário que o sujeito ativo ele saiba a verdadeira filiação desse menor para poder ocultá-la ou falsificá-la. Segundo ponto, é necessário que o sujeito ativo ele tenha a finalidade de prejudicar um direito iminente ao Estado Civil, como já falado. Quanto à tentativa, ela é admissível porque a conduta deste crime ela pode ser fracionada. Se houver apenas o abandono do menor, o sujeito ativo pode responder pelo artigo 244 do Código Penal, que trata do abandono material. Quanto à ação penal, ela será pública e incondicionada, porque o Ministério Público ele irá promovê-la e movimentá-la, independentemente de qualquer manifestação de vontade. Um exemplo de um caso prático. Para quem gosta de novela, a gente traz como exemplo um caso da novela do Amor de Mãe,
onde a Dona Lourdes, interpretada pela atriz Regina Casé, tem seu filho Domênico retirado dela. Como isso aconteceu? Bom, a Dona Lourdes é uma senhora onde tem bastante filhos e teve que fazer um parto de urgência, né, da sua filha, e deixou Domênico sob a responsabilidade de seu pai. Quando Dona Lourdes volta para sua residência, não encontra Domênico. O que aconteceu? O pai, Domênico, entregou ele em uma instituição. Obviamente, a gente acredita que com cunho financeiro. Entregou a criança e negou-lhe esse direito de saber quem é seus pais. Hoje, a criança, que já é um adulto, foi adotada e não tem noção de que é adotada e muito menos de quem são seus pais biológicos. Então, imagina como é que vai ser o transtorno, a confusão, a bagunça que se faz na cabeça da pessoa em olhar para aqueles que se diziam ser seus pais e não ser seus pais. E depois, e para saber quem é seus pais, como buscar? Porque a mãe de Domênico, Dona Lourdes, busca incessantemente o filho, onde ela sempre mostra na novela que ela sempre está atrás, ela já fez de tudo, está fazendo de tudo e não desistiu. E o desenrolar dessa situação irá trazer bastante problemas, no sentido de como identificar o passo a passo, como ela já está fazendo, de como se deu esse crime. Obrigada.